A história do IG-11, ninguém pode negar aqui, foi uma das histórias mais bem construídas no Mandaloriano. Ele rapidinho se tornou um dos meus personagens favoritos. A primeira vez que a gente vê ele já é no primeiro episódio do Mandaloriano. Ele e o Mandaloriano tinham sido contratados para encontrar o Grogu e os dois acabam que se ajudam um ao outro lá, né? É uma missão muito interessante. E no final da missão, a gente vê o que faz o IG-11 ser o IG-11. Ele é um matador a sangue frio. Ele ia completar a sua missão independente de quem fosse. O Mandaloriano Din Djarin, quando vê que o alvo deles, o Grogu, era uma criancinha, o Mandaloriano Din Djarin, ele dá uma hesitada por alguns segundos, né? Mas o IG-11 não tá nem aí, ele já aponta a arma e já ia completar a sua missão, independente do que é, do que fosse, onde fosse. E lá naquele episódio, no primeiro episódio do Mandaloriano, já é o fim do IG-11, ele entra na mesma força que ele entra, arrombando aquela galera naquela cidade inteirinha. Ele já rapidamente é morto com um simples tiro na cabeça pelo Mandaloriano. Isso foi mais que o suficiente e o IG-11 foi completamente desativado. E esse, supostamente, né, foi o fim do IG-11. Até que o Quill, a gente sabe, o Quill, né, o carinha gente boa lá que descansa em paz também. O Quill reconstrói o IG-11. Depois que o IG-11 e o Mandaloriano faz a limpeza lá na cidade, o Quill entra na cidade, que estava agora abandonada, pega o corpo do IG-11, acha ele lá com um tiro na cabeça do Mandaloriano, e o Quill decide reconstruir o IG-11, reparar o que foi danificado, fazer algumas alterações no sistema operacional dele, né? A gente sabe que o IG-11, naturalmente, de fábrica, é um assassino a sangue frio. Então Quill faz as mudanças necessárias para transformar o assassino a sangue frio em um droid babá. O IG-11 mais que se redime como o droid babá de Grogu. No episódio 7 da primeira temporada do Mandaloriano, o inesperado acontece, os Imperiais conseguem descanso em paz, conseguem matar o Quill. Nunca vou superar a morte do Quill, gente, desculpa. Eles pegam o Grogu dele e aqui começa a redenção do IG-11. No 8º episódio da primeira temporada do Mandaloriano, o IG-11 já de início, gente, ele arregaça os Imperiais, pega o Groguinho de volta, missão completa. Daí ele monta na motoca, volta pra cidade junto com o Grogu, dando tiro pra todo lado, ajudando o Mandaloriano, carga a Cara Dune. Inclusive foi o IG-11, a primeira pessoa, se é que a gente pode chamar ele de uma pessoa, né? Mas ele foi o primeiro cara, basicamente, a ver o rosto do Mandaloriano quando o Din Djarin fica ferido. O IG-11 tira a máscara dele, trata os seus ferimentos. O IG-11 é um brother mesmo. E então, um pouquinho depois, o IG-11 completa o seu propósito nessa terra. Lá naquele rio de lava, embaixo da cidade de Navarro, o pessoal monta num barquinho pra andar na lava. Lá no final do túnel, eles veem vários Stormtroopers encurralados, sem lugar pra ir, sem uma forma de se salvar, sem poder voltar pra trás. O IG-11, sem pensar duas vezes, faz um excelente uso do seu sistema de autodestruição. Ele pula na lava, ele anda na lava, e lá na boca do túnel, o IG-11 literalmente se detona, se explode, levando junto com ele todos os Stormtroopers que estavam lá na boca do túnel em um momento extremamente emocional mesmo. E esse daqui, no final da primeira temporada do Mandaloriano, foi supostamente o fim do IG-11. Eu pensei, você pensou, todo mundo pensou que era isso. Até que agora, na terceira temporada do Mandaloriano, uma coisa muito estranha acontece. Eu odeio esse tipo de decisão, não gostei. A gente vê que aqui na terceira temporada, o propósito do Mandaloriano agora é se redimir, né? Apesar de ter sido tecnicamente expulso do seu clã, ainda existem formas dele se redimir e tentar voltar pro clã. E a forma que a armeira diz pra ele que ele pode fazer isso é literalmente se banhando ou bebendo, sei lá, na verdade. Ele tem que entrar em contato de alguma forma com as águas vivas das minas de Mandalore. Só tem um pequeno probleminha. Mandalore, depois do Império dar uma visitinha lá, Mandalore virou vidro basicamente. O Império meteu bomba lá, raios de fusão, detonou o planeta tá cristalizado, inabitável, tóxico, envenenado, e o Din Djarin ainda assim tem que ir lá nesse planeta, e pra fazer isso, o Din Djarin tá montando uma equipe agora, a gente viu, a primeira pessoa que ele vê quando chega em Navarro é uma estátua pro IG-11, e ele tem então a brilhante ideia de recrutar o IG-11. Mas espera aí, ele não tinha morrido? Mas enfim, o Din Djarin pergunta, o Karga responde, ele diz que a tropa lá, a galera de Navarro,
procurou os pedaços do IG-11, meio que juntou, né, todos os fragmentos, juntou tudo e montou aquilo lá. Que, vamos ser sinceros, é praticamente o IG-11 completo, né? Chega a ser inacreditável. E assim, o Mandaloriano, praticamente sozinho, a gente pode dizer, conseguiu religar pelo menos o IG-11. Que é algo fascinante, cara. Depois de uma explosão daquela, o Mandaloriano, praticamente em uma tarde ensolarada, já consegue religar o IG-11. E essa é a decisão que eu falei no início desse vídeo, que eu completo abomino, eu odeio. Isso aqui pra mim é nada mais que, novamente, um outro momento assim que a gente teve super emocional, super legal, bem feito mesmo. E aí os caras, por alguma razão, nostalgia, sei lá, vender brinquedos, não sei, decide ressuscitar um personagem que era pelo menos pra estar 200% morto, era pra ter virado pó. Mas mesmo assim eu quero tentar fazer um raciocínio aqui pra gente entender, né, pelo menos no universo, se isso seria possível. Já que aconteceu, a gente tem que entender como aconteceu. Se a gente olhar aqui na mesa o Din Djarin fazendo os reparos no IG-11, a gente vê que ele tá cheio de marcas de solda aqui no corpo dele. Então eu consigo imaginar que quando aquele detonador explodiu, é como se o próprio corpo do IG-11 tivesse virado uma granada de fragmentação, basicamente. Pedaços do IG-11 foram jogados para tudo quanto é lado. E pelo que a gente vê aqui, aparentemente são pedaços até grandes, o que faria sentido, né? Seria até um pouco fácil encontrar pedaços desse tamanho aqui, conectar eles, soldar eles e tudo mais. Na vida real, eu vou tentar explicar de uma forma aqui que eu não ative o algoritmo do YouTube para colocar restrição no meu vídeo. Mas na vida real, quando o tipo de coisa que aconteceu com o IG-11 acontece com uma pessoa, um humano, né? A gente pode imaginar, assim, alguns indivíduos do Oriente Médio, Iraque, Afeganistão e tudo mais. Quando uma situação similar acontece com uma pessoa humana, curiosamente, o dorso e a cabeça costumam sofrer poucos danos. E são geralmente os membros que sofrem, assim, a maior parte dos danos. Então, usando até mesmo uma analogia, a biologia humana, pra gente entender o que aconteceu com o IG-11, tecnicamente, assim, até que faria um pouquinho de sentido a gente ter a parte do IG-11 principal, que é o dorso e a cabeça dele, intacto em grande parte. Mas ainda assim, isso é um enorme problema na fabricação dele, né? Algo que a fábrica precisa rever. O motivo principal que o IG-11 é destruído é porque a sua tecnologia ela é muito valiosa. Até mesmo no universo de Star Wars, até mesmo lá existem segredos militares, segredos de guerra. E o IG-11 é meio que isso, né? É um objeto inviolável, um objeto de alta tecnologia que o fabricante não quer que outra empresa descubra o que tem dentro. Apesar disso, o Mandaloriano consegue religar o IG-11 com uma gigantesca facilidade, o que pra mim não faz muito sentido, né? O fabricante com certeza não tá sabendo o quanta energia é necessário pra completamente vaporizar um IG-11, né? Não deixar essa tecnologia cair nas mãos inimigas. Mas deixa aí nos comentários, o que você acha desse ressuscitamento do IG-11? Você tá de saco cheio que nem eu dessas ressuscitações? E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.